Vocês têm esses potes de vidro aí em casa? Estão sem ideias do que fazer para reutilizá-lo? Para a aula de hoje, então, eu trouxe essa super ideia aqui de como reciclar ou personalizar um incrível pote de ração com essa linda modelagem. Eu sou Marilene Tati e você está no canal Biscuit Decoração. Então, com esse aplique aqui, vocês vão poder decorar diversos itens, outros potes para guardar o que quiserem, além dos potes de ração. E também é uma peça bastante vendável. Para fazer essa peça, não será necessário o uso de moldes. A gente vai utilizar ferramentas básicas para o biscuit e também algumas ferramentas improvisadas que vocês podem ter aí na sua casa. E com esse passo a passo detalhado dessa modelagem, será acessível até mesmo para quem está iniciando na área do biscuit. Então, fique no vídeo até o final e que vocês vão se surpreender com o resultado, tá bom, pessoal? E não esqueça também de deixar o seu like ao final da aula. Então, vamos aprender? Então, essa peça de hoje que eu vou ensinar, a gente vai fazer nesses pote grande aqui, ó. Esse pote para ração de pet, ele tem 24 centímetros e pouco de altura, mas vocês podem fazer também nesses potes pequenos. Pode ser esses potes de Nescafé aqui, que fica bem legal também, ou até em potes bem pequenos. Daí vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem. Então aqui eu já passei um álcool para tirar todo o vestígio de sujeira, de gordura, para a gente fazer a colagem aqui, para depois não descolar. Aqui eu abri um pedaço de massa, de preferência um tom bem escuro. Vocês podem utilizar um verde escuro, vermelho, marrom. Eu vou utilizar o preto, tá, gente? Vocês abrem um tamanho e aqui vocês vão recortar. Pode ser com a tesoura, não precisa ser ele ficar tão certinho. Mais ou menos, vocês vão recortar um rótulo. Eu vou recortar ele aqui, daí já passo as medidas mais ou menos para vocês de quanto vai ficar. Então, vocês fazem de forma oval, que ele fique oval, vão recortando. Não precisa ser certinho aqui, não precisa ser com cortador, nada. Vocês cortem com a tesoura mesmo. E aqui vocês vão medindo para ver o tamanho dele, ó. Aqui tá muito grande, eu vou tirar um pedaço. Vou fazer menor. Então, aqui eu já recortei mais ou menos do tamanho que eu quero. Vou medir aqui na frente, ele vai ficar assim, ó. Um espaço que vai ficar sobrando aqui embaixo e mais ou menos esse espaço aqui em cima. Então, feito isso aqui, eu vou deixar secando só para criar uma casquinha, um pouquinho de tempo só, para poder fazer a colagem. Aqui eu vou colar, nem vou esperar, já vou colar agora em seguida, para a gente não interromper o trabalho. Então, eu vou passar a cola aqui toda na parte de trás. Eu passo com o dedo mesmo, eu acho mais prático e mais rápido. Se vocês quiserem usar com um pincelzinho, vocês usem, mas pode ser com o dedo mesmo. Vamos passar cola em toda essa parte. E eu vou medir mais ou menos essas duas emendas que tem nas laterais do vidro. Vocês vão olhar onde fica bem. Vão medir mais ou menos aqui, vou medir aqui por baixo, ó, fica mais fácil. Olha onde tá as duas emendas e vou fazer uma marcaçãozinha bem no meio aqui, ó. Que é pra gente colocar, pra deixar as emendas pros lados. Então, aqui eu vou vir com esse rótulo que eu fiz de fundo preto e vou colar ali onde eu marquei, ó. Deixar um espaço aqui embaixo. Coloco aqui na posição, cuidando para não deixar ar na parte de baixo. Vou colando bem. Daí vocês sequem bem, apertem bem nas laterais, para depois que não infiltrar a água, tá, gente? E se ficar alguma bolinha aqui, ó, de ar por baixo, vocês vêm com uma agulha e vão tirando essa bolinha de ar. Ó, aqui ficou uma bolha, vamos tirar esse ar daqui. Vocês não se preocupem muito com essa parte, porque ela vai ficar aí embaixo, ela nem vai aparecer. Esse aqui vai ser apenas um fundo onde a gente vai trabalhar o cachorrinho aqui em cima desse fundo,
tá, gente? Então, eu fiz primeiro essa parte, porque eu vou deixar secando um pouco enquanto a gente faz a tampa, porque quando a gente for fazer o cachorrinho, ela tem que estar seca. Se vocês puderem deixar bastante tempo secando, melhor. Então, aqui para a tampa, eu colei já um pedaço de isopor na parte de cima. Já colei com antecedência para a gente poder trabalhar agora, daí vocês fazem isso também. E aqui eu vou recortar toda a volta aqui dessa tampa. Com estilete, vou tirando toda essa parte aqui, deixando de forma arredondada, tá, gente? Então, depois de recortar assim, a gente vem tirando essa parte aqui e deixando mais redondo aqui também, ó. Vamos tirar toda essa parte. Daí, a altura aqui de isopor, vocês podem colocar a altura que vocês quiserem. Se quiser colocar um isopor mais baixinho também aqui, mais estreito, vocês podem colocar. E também aqui, esse isopor que eu tô utilizando é esse que a gente compra em papelaria. Eu não gosto muito desse, que eu acho meio macio, meio mole. Mas eu tô utilizando ele porque eu vou colocar uma massa um pouquinho mais grossa, daí dá pra ser com esse. Se vocês tiverem aquele isopor que vem em embalagem de eletrodoméstico, vocês podem utilizar, que aquele é melhor, ele é mais firmezinho, tá, gente? Então, aqui eu vou terminar de arredondar e vou passar a lixa e deixar ele bem arredondado na parte de cima, com o auxílio de uma lixinha. Aqui, depois de lixado, ele ficou assim, ó, bem dessa forma. Aqui eu vou passar a cola em toda a extensão dessa tampa e do isopor também aqui, ó. E a gente vai encapar. Eu vou encapar com um begezinho bem clarinho. Mas vocês podem encapar com vermelho, fica bonito. Uma cor bem forte, bem marcante, que fica bem legal. Então, eu vou fazer com um begezinho, porque eu quero fazer as patinhas dele em preto e eu acho que vai ficar bem legal. Então, aqui já passei a cola em toda a tampa, então eu vou vir com a massa já. A massa, ela não pode ser muito fininha, ó, gente. Aqui eu já abri um pedaço, ela tem que ser um pouco grossinha, porque o isopor que eu usei aqui, ele não é bem durinho, ele é daquele isopor mais macio. Então, aqui eu venho encapando essa tampa e alisando, deixando ela bem lisinha. Acomodo bem a massa, vou virando ela para dentro e aqui vou cortar com a faquinha todo esse excesso. Feito isso, então, com a palma da mão aqui, ó, eu vou empurrando para dentro até tapar a parte da lata aqui da tampa, ó. Vou empurrando. E aqui vocês não vão recortar, vocês vão deixar secar com ela assim, ó. Depois que tiver bem seca, que já encolheu a massa o quanto tinha que encolher, daí vocês vêm com o estilete e fazem um acabamento aqui, recorta essa partezinha que ficou para dentro aqui, para deixar bem acabado e bem bonitinho aqui também na parte interna da tampa. Então, aqui eu já alisei bem a tampa, ó, ela ficou assim, ó, bem redondinha, bem lisinha. E aqui, então, a gente vai fazer umas patinhas de cãozinho aqui, bem simples, gente. Uma massa preta, vou fazer, então, várias bolinhas de mais ou menos 1 grama, não pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas seria mais ou menos nessa medida. Então, assim vocês vão fazer várias, cada uma dessas bolinhas vai ser uma patinha. Deixa elas bem redondinhas. Aqui vocês vão fazer ela em formato de um triângulozinho, ó. Uma coxinha, vão dar uma apertada aqui e pressione aqui para ela ficar nesse formato. Ele vai ficar um triângulo mais arredondadinho, ó. Então, assim vocês vão fazer em todas. Então, aqui já fiz vários. Vou dar mais uma achatada, que eu não quero muito alto. Vocês percebem, não ficou todos do mesmo tamanhinho. Mas pode ser assim mesmo. Uma patinha vai ficar maior, outra menor. Tá tudo bem assim.
Então, aqui eu venho passando cola em todas as partezinhas que a gente fez aqui, ó, e vou vir aplicando um a um nessa tampa. Umas vão ficar de um lado, outras vai ficar de outro, e mantendo sempre uma certa distância de cada partezinha que a gente colar, tá, gente? Ó, vocês vêm colando assim, vão dando uma pressionada, daí vocês vêm depois alisando para tirar as marcas das digitais. Pode apertar bem, deixar bem chatinho. Aqui eu vou botar outra pra cima, ó, vão virando uma pra lá, outra pra cá. Ó, ela vai ficar tipo um triângulo, porém bem arredondadinho. Daí vocês coloquem quantos vocês quiserem. Feito isso, então eu vou dar uma achatadinha em cada patinha que eu coloquei, ó. Deixar ela mais retinha, para não deixá-la muito alta, ó. E agora, cada partezinha dessa aqui, a gente vai colocar 3 bolinhas para fazer os dedinhos da patinha. Então, aqui eu vou fazer várias bolinhas, bem pequenas, que depois a gente vai achatar, ela vai ficar tamanho maior. Então, ali já fiz várias bolinhas. Vamos começar a fazer a colagem. Aqui vocês vão colocar 3 pontinhos de cola. Botei demais aqui, ó. 3 pontinhos de cola. Aqui vocês vêm pegando essas bolinhas, uma a uma. Coloque aqui na bancada, dá uma achatadinha nela. Ó, pega aqui, cola nessa pontinha de cola que a gente colocou. Tá, gente? Então, assim, vocês coloquem 3 ou 4 bolinhas, vocês veem como vocês querem. Qual vai ser o tamanho da patinha que vocês vão estar fazendo. Bem assim, ó, gente. Vamos fazer, então, em todas essas que a gente já colou aqui. Então, aqui terminando as patinhas, a gente só vai fazer um detalhe aqui com tinta PVA branca para finalizar a tampa. Então, aqui eu só vou fazer uns poazinhos aqui, ó, só para dar um detalhe, ó. Vocês fazem uns pontinhos, um pouco lá, um pouco cá. É só esse detalhezinho, ó, gente. Bem simples de fazer. E olha que linda que tá ficando a nossa tampa, ó. Essas bolinhas aqui também vocês podem fazer em outra cor, vermelho. Vermelho fica muito bonito também, ó. Para ela ficar mais colorida. Se vocês quiserem deixar só com o branco, já está pronto. Aqui, mas eu vou colocar então umas bolinhas, fazer o mesmo detalhe, porém as bolinhas um pouquinho maior com o vermelho, tá, gente? Nesses intervalos. Pode fazer um pouquinho maior, ó. Só pra gente dar um coloridinho aqui nessa tampa. Ó, gente, prontinha a nossa tampa. Vamos lá colocar para secar. Então, vamos iniciar a modelagem, então, do nosso cachorrinho. Enquanto isso, a gente já vai começar a fazer o nosso poodle, tá, gente? Aqui eu tenho 20 gramas de massa. Vou fazer, afinar numa ponta, vai ficar mais ou menos assim, ó. Quase que redonda, só puxadinho um pouco pra cima. Aqui eu vou dar uma achatada, vou dar uma achatadinha nessa parte. Ele vai ficar assim, ó. Mais pra triângulo, ó, um triângulo arredondado. Então, aqui o nosso pote já deu uma secada na frente. Deixa eu levantar ele aqui para vocês verem melhor. Vamos começar já a fazer, a gente vai colar aqui já direto no pote esse cachorrinho. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola branca atrás. Vamos posicionar aqui um pouquinho acima, ó. Vocês deixam esse espaço aqui que depois a gente vai colar a parede aqui, que ele tá arrebentando com a parede. É um poodle bem forte, esse vai arrebentar com a parede, tá, gente? Vamos dar uma pressionada aqui.
Aqui eu vou passar um pouquinho de creme, daí vocês, só para hidratar aqui essa parte, pode achatar bem, ó. Que a gente vai fazer a textura. Daí a textura vocês podem fazer com a escovinha assim, ou com palitinho. Eu vou fazer com palitinho porque para deixar ele bem peludinho, com os pelos bem salientes. Vocês podem fazer também com a faquinha, se vocês quiserem assim, vir puxando com a faquinha, tá? Mas eu gosto de fazer com palitinho. Então assim a gente vai fazer, puxar todos os pelinhos dessa maneira. Deixa eu dar mais uma achatada. Vocês achatem para os lados, ó. Então, assim, vamos fazer toda essa textura de pelinho em toda essa parte. Então, feita a textura, aqui eu vou dar uma achatada para trás, onde a gente vai acomodar a cabecinha desse cachorrinho. Então, para a cabeça, 30 gramas de massa branca. Aqui eu vou achatar como a gente fez no corpinho. Pode achatar bem, que depois a gente vai ainda colocar mais uma parte. Vamos medir para ver se ficou do tamanho bom, ó. Que ele vai ficar, a gente vai colocar aqui. Então, aqui eu vou passar um pouquinho de cola e terminar de modelar ele, então, ali no pote. É só uma bolinha, ó. Vamos colocar aqui. E vamos começar a achatar, grudando bem na parte que a gente já botou de fundo. Essa parte preta. Aqui eu vou fazer só uma marcaçãozinha, ó. Deixar mais quadradinho. E daí vocês vão achatando um pouco para não deixar ele muito para fora, gente. Vamos dar uma achatada, uma alisadinha. Aqui eu vou fazer a marcação do pelinho. Só que como na parte da cabeça, geralmente o poodle tem menos pelo, eu vou texturizar então com a escovinha. Daí vocês podem texturizar com a escova que você tiver, essas escova que a gente usa para limpeza. Vamos fazer a textura em todo. Então, aqui já deixei ele todo texturizado. Vou fazer uma abertura aqui, onde vai ser a boca dele, ó. A boquinha dele. Vocês podem só fazer um furinho aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Depois a gente ajeita melhor. E aqui com o bolhador, vamos já abrir um espacinho onde a gente vai colocar os olhinhos. Puxa um pouquinho para cima. Aqui eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou aprofundar aqui para fazer a marcação onde a gente vai colocar os olhos. Pode aprofundar e dar uma puxadinha para cima. Vou passar um pouco de cola branca aqui dentro. Passar com um pincelzinho. E aqui eu vou colocar duas bolinhas preta. Aqui eu já fiz, elas já estão mais sequinha. Para não colocá-la muito molhada, eu já deixei secar com antecedência. Vamos encaixar aqui nessa marcação que a gente fez do olhinho. Vamos dar uma aprofundada. Se vocês quiserem colocar o olhinho resinado, vocês podem colocar também, que fica bem legal, tá, gente? Aqui eu vou pegar essa ferramenta que é arredondadinha aqui e vou dar uma puxadinha nessa parte aqui pra cima, ó. E aqui acima do olho também, um pouquinho, uma puxadinha. Pra não deixar ele com o olho muito arregalado. Que eu venho com texturizador e dou mais uma ajeitadinha aqui, ó. Aonde a gente estragou ali com a ferramenta. Então, aqui eu vou pegar 5 gramas aproximado
de massa. Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, vocês coloquem. E aqui com o mindinho eu vou fazer uma divisória no meio. Fazer isso aqui, ó. Certo, gente? Vai ficar bem isso aqui, ó. Aqui eu vou achatar. Vou achatando, ele vai ficar assim, ó. Dá pra afinar mais aqui no meio. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola atrás. E vamos colar essa parte logo acima da boquinha. Ele tem que ficar aparecendo um pouquinho da boca ali, ó. Tá? Vamos achatar bem. Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de massa, vocês podem colocar, deixar mais cheinho. Aqui eu coloquei 5,2 gramas de massa, tá? Fazer a aberturinha aqui para baixo. Aqui eu vou puxar o pelinho também, daí eu vou puxar com um palito para ele ficar bem peludinho. Então, fazer toda essa textura de pelinho nessa parte aqui também. Eu esqueci, gente, aqui a gente vai unir um pouquinho, ó. Vamos dar uma unidinha aqui, para não deixar ele separado. Vocês coloquem um pouco de água. Vamos unir essa massa. Dá mais uma achatadinha. Aí embaixo não precisa, só aqui em cima, ó. Então, vamos terminar de colocar todo o pelinho. Então, aqui feito todo o pelinho, eu vou marcar aqui o focinho dele, onde a gente vai colocar o focinho. Vou fazer uma divisóriazinha. Dá mais uma ajeitada. Fazer a marcação aqui pra gente colocar o focinho dele. Daí vocês vão ajeitando, gente. Vão vendo onde falta pelinho, onde tem que apertar um pouquinho. Pro focinho, é uma bolinha bem pequena, preta. Vocês vão ver, ele não dá nem 1 grama, gente. É bem pequena mesmo. Aqui a gente vai fazer um triângulozinho. E vamos colocar ali, ó. Aqui eu vou fazer 2 furinhos, a marcação da narina. Vou sempre ajeitando, ó. Pra língua dele, uma bolinha bem pequena, gente, mas pequena mesmo. Vocês vão fazer uma coxinha. Vocês podem fazer cor de rosa ou vermelho. Daí vocês veem como vocês acham melhor. Aqui eu dei uma leve achatadinha. Vamos colocar naquela marcação da boca que a gente fez. Dar uma ajeitadinha. E aqui eu vou fazer só um cortezinho não, uma marcaçãozinha. Tá, gente? Então, pronto também a linguinha. Então, aqui 8 gramas de massa branca. Vamos alongar e achatar. Bem assim, ó. Pode deixar bem chatinha. Aqui eu vou passar um pouco de cola atrás. E vou colar logo acima dos olhinhos dele, ó. Vocês olhem aqui, ó, para dar toda essa volta. Vamos colar aqui, ó, bem acima dos olhos. E vamos ajeitando aqui atrás, ó. Aqui abaixo, então, coloquei um pouquinho de água e vamos unir essa parte aqui, ó. Para não aparecer essa parte que a gente colocou aqui em cima, que foi emendado. Esse enxerto aqui a gente tem que fazer para deixar ela com bastante pelinho em cima. Então, aqui eu vou dar uma umedecida na massa. Coloque um pouquinho d'água pra gente puxar os pelinhos como a gente fez aqui, ó. Então, aqui, isso a gente vai fazer com um palito. Vou começar puxando aqui por baixo e vou subindo até chegar na parte de trás, ó. Pode puxar uns pelinhos um pouquinho acima do olho, ó.
Então, aqui para as orelhas, 2 medidas de 6,5 gramas de massa branca. Aqui eu vou fazer uma coxinha, vou dar uma alongada. Vou posicionar aqui do lado, ó. E aqui vou dar uma leve achatada, ó. Do outro lado, mesma coisa. Ali eu passei um pouquinho de cola, gente. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos ver se tá na mesma altura. Vou dar uma achatadinha aqui e vamos ajeitando, ó. E aqui também a gente vai texturizar. Daí também, se vocês quiserem fazer com palitinho, mas pode ser com esse aqui, ó, com a escovinha. Vamos fazer na textura, a textura das duas orelhinhas, ó. Com as orelhinhas ele vai ficar assim, ó, gente. Que lindinho que já tá ficando o nosso pet de hoje. Já aproveitem aí, gente, já deixem o like se vocês estiverem gostando da aula de hoje. Se inscrevam no canal também, eu peço, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos, gosta dos meus vídeos, faz comentários, porém não são inscritos ainda no canal. Então já aproveite, gente, cliquem aí no botão de inscrever-se. E se vocês quiserem continuar recebendo mais vídeos meus, é só ativar o sininho que o YouTube manda para vocês a cada vídeo novo aqui postado. Então aqui eu vou fazer 2 lacinhos vermelhos para colocar acima da orelhinha dele. Vocês podem fazer também rosa, azul, a cor que vocês quiserem. Eu vou fazer uma coxinha bem alongadinha, ó. Bem assim, ó, gente. Aqui vou achatar. Vocês podem achatar com um acrílico que fica bem retinho, ó. Dessa maneira. Então, assim eu vou fazer 4. Então, aqui já fiz 4. Vou pegar cada um deles, dobrar o meio. Aqui eu vou fazer 2 marcaçõezinhas ou 3. Vocês fazem quantas vocês quiserem. Ó. Tá, gente? Vamos fazer em todos eles assim, ó. Dobra o meio, dá uma pressionadinha aqui para colar e vamos fazer essa marcação. E aqui eu vou unir no meio, ó. Tá? Vamos dar uma pressionadinha aqui para ficar o lacinho. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de cola, ó, ele vai ficar assim. Então, aqui eu vou colar cada lacinho na sua devida orelha, ó. Daí vocês colocam como vocês quiserem, gente, na posição que vocês quiserem, ó. Pode deixar viradinho aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma marcação, abrir um espacinho aqui no meio, que eu vou colocar um pedacinho de massa, uma bolinha de massa bem pequena. Passar um pouquinho de cola. Vou colocar aqui no meio. Daí eu venho e ajeito aqui, ó. Bem simples de fazer, ó, gente. Nada complicado. Então, assim, dessa mesma maneira, a gente vai fazer na outra orelha. Então, aqui com o pincel fino, eu hidratei com água para não ficar muito grossa a tinta. Aqui eu vou utilizar a tinta PVA marrom, pode ser um marrom bem clarinho, para ele aparecer no preto aqui, ó. Aqui a gente vai fazer só vamos fazer uma voltinha com a tinta marrom aqui embaixo de cada olhinho. Tá, gente? Vocês fazem ele curvadinho, uma meia lua, ó. Feito isso, vamos então dar um ponto de luz com tinta PVA branca. Vamos fazer um ponto de luz também nos olhinhos. Um maiorzinho acima... Faz um maiorzinho em cada lado. E depois vocês vêm e fazem um bem pequenininho logo abaixo. Ó. Tá, gente? Nosso poodle já tá tomando forma. Tá ficando lindíssimo. Feito, gente. Então, aqui a gente vai deixar secar um pouquinho. Antes de a gente finalizar na parte que a gente vai colocar aqui na volta. Vamos fazer a pintura, que daí o cachorrinho já vai ficar pronto. Então, vamos colocar um pouco secar.
Então, aqui para pintura, eu vou utilizar o giz pastel preto. Aqui eu raspei ele, que eu acho que ele fica melhor para a gente trabalhar. Ele fica bem escurinho. Aqui ele fica um pouco difícil para tirar. Então, mas vocês podem usar, se não, quem não tiver o giz pastel, vocês podem usar essa maquiagem na cor preta. Ou até mesmo esse lápis aqui, o lápis 6B. Ó. Eu gosto muito de fazer maquiagem nas minhas bonequinhas de 15 anos, nas noivinhas. Eu uso bastante esse lápis aqui, o 6B. Daí vocês cortam aqui com o estilete, dão uma raspadinha aqui na ponta que sai aquele pozinho ali do grafite. E daí vocês podem utilizar esse aqui também, tá, gente? Então, vamos sombrear só alguns pontos aqui do cachorrinho. Então, aqui com giz pastel, vou pegando aos pouquinhos, não muito, para não carregar nessa cor preta. E vou começar a passar aqui, ó, nas laterais dos olhinhos, deixar escurinho, bem com calma, gente, para não deixar muito preto. Mas isso aqui vocês vão fazer quando tiver pelo menos uma casquinha já seca, não pode estar molhado, senão vai intensificar a cor preta e vai ficar muito escuro. Vamos fazendo isso aqui nos dois olhinhos. Só na volta dessa bolinha preta que a gente colocou aqui, ó. Que ele vai dar uma profundidade no olhinho e vai ficar bem legal, ó. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó, aqui no focinho e dou uma puxadinha aqui para lateral, ó. Coloco bem na parte preta e vou puxando para lateral um pouquinho. Do outro lado, fazer a mesma coisa. Vocês não coloquem também muito preto, porque o cachorrinho ele é bem branco, é só mesmo alguns detalhes. Vou colocar aqui abaixo um pouquinho também. Nas orelhas, aqui onde a gente fez a emenda, ó. Então, assim já tá pronto o nosso cachorrinho. Já vamos fazer a parte, então, aqui da parede, que ele que ele deu um murro aqui, já abriu a parede para sair para fora, tá, gente? Vai ficar bem legal esse efeito. Então, para fazer a parede aqui, eu abri uma massa no mesmo tom que eu utilizei para fazer a tampa. Daí vocês vai ter que ser um tamanho mais ou menos, vocês vão ver o tamanho do pote que vocês vão querer fazer. Aqui vocês vão recortar ele mais ou menos na forma oval. Só dar uma recortada pra gente medir e ver se tá mais ou menos no tamanho certo, tá, gente? Não é nada certo, porque como a gente vai fazer a parede toda danificada, ela pode ficar irregular, que não tem problema. Então, aqui eu recortei mais ou menos, ó, do tamanho oval. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vêm e coloquem na frente do pote. Ó, aqui vocês vão medir mais ou menos que ele fique quase todo o tamanho do pote, tá? Então, esse tamanho aqui eu já considero que esteja bom. Então, aqui depois vocês podem cortar com o estilete ou com a tesoura, eu vou recortar com a tesoura. Ou até mesmo com uma agulha, vocês vão cortando assim de forma bem irregular, ó. Vão tirando pedaços dessa maneira, uns maiores, outros menores. Porém, ele não pode perder a forma assim, comprida. Que ela tem que ter mais ou menos o comprimento do pote que vocês vão usar. Pode fazer uns menores, outros maiores, bem irregular, ó. Então, ficou assim, ó, pessoal. Ficou comprido e com formas irregulares. Então, aqui eu vou medir bem ao meio, mais ou menos aqui ao meio, com um cortadorzinho redondo, só que eu não vou cortar ao meio, eu vou puxar um pouquinho para baixo, porque o nosso cachorrinho tá mais abaixo aqui do que o pote, então eu vou fazer essa abertura um pouquinho mais abaixo. Vou cortar, então, fazer esse furinho aqui, e daí pode ser com a tesoura mesmo, ou com estilete, vocês vão cortar a gente vai cortar pedaços aqui, ó.
recorte um pedaço assim que fique pontiagudo. Aqui eu vou tirar um pedacinho. Ele é meio ruinzinho de recortar, gente, mas é que eu tô numa posição ruim aqui, então fica bem difícil mostrar para vocês. Mas depois vocês vão colocar aí na bancada e vão fazer melhor. Ó, vamos fazer todos esses biquinhos aqui, que é onde a gente vai virar depois, ó. Ó, porque a gente vai virar tudo pro lado de fora. Então, vamos fazer vários. Pode ir mais acima. Ó, gente, vocês vão recortar que ele vai ficar assim, ó, com essa abertura. Aqui vocês vão deixar secar um pouquinho no lado contrário aqui, ó. Essa parte aqui onde a gente vai passar cola, vocês deixam secar até criar uma casquinha, para depois a gente então colar no pote. Então, depois de ter criado uma casquinha, vocês vão pegar aqui no lado direito, onde a gente vai colar aqui, e vão virar essas pontinhas para fora, ó. Só um pouquinho, que depois ali no pote a gente vai ajeitar melhor. Só pra gente poder encaixar nesse cachorrinho. Daí assim, ó, gente, se vocês quiserem colocar essa parte aqui, antes de fazer o cachorrinho, quiserem fazer o cachorrinho separado no outro lugar, e depois vocês coloquem isso e só colhem o cachorrinho, tá? Até fica mais fácil. Eu gosto de colar já direto, mas ele vai facilitar mais se vocês colocarem ele aqui depois dessa parte pronta. Então, aqui virei toda a partezinha e eu vou passar cola, então, em toda a volta desse pote. Vamos passar cola branca, só na pontinha aqui do preto, não passe muito para dentro, aqui só na pontinha e um pouco para fora do pote, ó, aqui na parte do vidro. Vamos fazer isso toda a volta, pontinha do preto para fora um pouco. Depois, o que ultrapassar de cola ali, vocês vêm com um paninho e só limpar. Então, aqui passado a cola, respirem fundo, que aqui é a parte mais delicada, ó, gente. Vocês vêm com calma aqui, vão puxando, vamos acomodando aqui, deixando de forma que apareça um pouquinho do preto embaixo, que seria o fundo. Que vocês vêm ajeitando, ó. Bom, a gente passou cola aqui, vocês podem dar uma pressionadinha. Depois a gente vai passar cola aqui embaixo ainda, que não foi passado, ó, tá? Aqui, se vocês quiserem abrir também um pouquinho mais, vocês podem abrir um pouquinho mais, ó. Dá uma ajeitadinha. E aqui vocês vêm virando, ó. Vem virando cada pontinha. Porque aqui a gente não passou cola, então ele não colou. Olha, gente, que efeito legal que fica, ó. Feito isso, então, já tá coladinho aqui nessa parte onde a gente colocou um pouquinho de cola, já tá colada no pote. Então, a gente vai começar a levantar essas pontinhas e vamos colocando cola aqui agora abaixo, ó. Nessa parte da massa onde a gente não colocou a cola. Coloque aqui, vão ajeitando. Levante outra pontinha. O que passar de cola ali, depois vocês vão limpando com paninho. Um paninho úmido, vão fazendo a limpeza. Então, aqui feito toda a colagem na volta, a gente vai fazer uma textura. Se vocês quiserem deixar assim liso, vocês podem deixar que fica bem legal também. Daí só fazem a pintura. Aqui eu vou fazer o efeito madeira, aquele todo cortadinho assim, ó. Vamos só fazer umas texturas como se fosse madeira. Mas vocês podem fazer o efeito tijolinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Igual a esse que eu fiz, ó. Esse aqui eu fiz com efeito tijolinho, usei esse texturizador de tijolinho, essa plaquinha aqui que a gente marca, só que daí se vocês forem fazer essa textura de tijolos, vocês têm que fazer antes de fazer essa colagem. Depois que vocês recortarem, façam essa textura aí, ó. Então, aqui eu vou fazer, ó,
textura de madeira, vou fazer todo cortadinho, vou só fazer uns rabisquinhos. Então, assim eu vou fazer em todo. Cuidando sempre para não cortar, tá, gente? Essa massa aqui vocês não podem fazer tão fininha quando vocês fizerem, porque depois a gente vai fazer a textura para não cortar. Então, depois de feito toda a marcação, a gente vai vir com a pintura. Aqui eu vou utilizar essa maquiagem aqui, porque vai ter o tom que eu quero. Eu quero um tom mais puxado pro avermelhado, mais escurinho. Mas vocês podem utilizar esse pigmento aqui também, se vocês tiverem. Pode utilizar o giz pastel ou até mesmo a tinta PVA, fazendo aquele efeito que eu já ensinei para vocês. Passando ela bem umedecida e depois com um paninho úmido vim limpando. Então, tem bastante opções para vocês fazerem essa pintura. Então, aqui eu vou utilizar um pincel bem macio, eu vou utilizar o bem largo. Um pincel bem grande, ó, ele não é muito pequeno. E aqui vou começar, então, fazer a pintura primeiro nas laterais. Coloco bem fortinho, bem na pontinha e vou puxando para dentro, ó. Toda a volta. Então, aqui terminada a pintura toda a volta, vamos fazer abaixo dessas dobrinhas aqui, ó, também. Mesma coisa, toda a volta. Vamos escurecer essa região aqui, ó. E agora aqui no meio também vocês podem dar umas pinceladas, que daí a gente vai ainda limpar com um paninho para abrir um pouco mais, não ficar escuro. Pode botar bastante, que depois a gente vai passar o paninho. Colocado em todo, então eu venho com um paninho, vão limpando só alguns pontos. Na volta vocês não limpem, só aqui no meio vocês coloquem abrem só uns pontinhos. Se vocês quiserem dar mais uma tonalizada de um tom marrom mais escuro na volta, também fica legal. Daí só alguns pontos assim vocês dão uma limpadinha, ó, que ele vai dar esse efeito. Por isso que eu falo para vocês podem fazer com a tinta também, tinta PVA, que fica bem legal também. A pintura fica muito bonita. E só lembrando a vocês, antes de vocês irem para essa pintura, tem que esperar secar um pouco, gente. Eu faço às vezes com a peça ainda molhada, porque eu não tenho tempo de esperar. Mas vocês sempre têm que respeitar o tempo de secagem de cada etapa que vocês vão fazendo. Ó, gente. Então, tá pronta aqui a nossa pintura. Agora, a gente vai fazer as patinhas dele para colocar aqui na frente. Mas antes de fazer as patinhas, acho que eu já vou dar uma escurecidinha em alguns pontos aqui, ó. Só nas pontinhas, ó. Depois, vocês vêm limpando com pano aqui na volta. Essa parte do vidro aqui que a gente vai sujando. Dessa escurecida, vocês dão só nas pontinhas mesmo, ó, gente. Para dar um ar bem envelhecido. Pode ser com tinta marrom mais escuro ou até mesmo preto, vocês podem colocar que fica legal. Aqui vou dar também uma escurecidinha em algumas partes dessas aqui, ó. Não precisa ser todas elas. Olha que como com a pintura dá um tchan na peça, ó, gente. Então, aqui para as patinhas dele, 4 gramas de massa para cada patinha. Aqui só vamos dar uma alongadinha, vamos dar uma achatada, bem assim, ó. E aqui só vamos fazer 2 marcaçõezinhas. Pode ser com a gravatinha, com a faquinha, o que vocês tiverem aí. Vai ficar assim, ó. Fazer a mesma coisa na outra, alongada, vamos dar uma achatada e marcação. Feito, gente. Ó, as duas iguais. Vamos passar um pouquinho de cola, então, aqui na parte de trás da patinha e aqui na parte de baixo também. E só vamos posicionar aqui, ó. Vocês podem colocar em cima do corpinho aqui, ó. Coloquem as duas, veem mais ou menos a posição que vocês vão querer.
Vamos dando uma ajeitadinha, fazer a mesma coisa na outra. Aqui vocês vão dando uma pressionadinha. E aqui vocês vêm com um palitinho, então, também fazendo o pelinho. Se vocês quiserem, pode fazer com a escovinha também, vocês fazem como vocês acharem melhor. Daí assim, gente, eu dou a sugestão aqui para vocês, mas nada impede que vocês mudem a pintura, mudem o que vocês quiserem. É só para vocês terem a ideia, se vocês quiserem, para terem uma inspiração mesmo de uma forma de fazer, tá, gente? Então, assim, ó, gente, eu gosto que vocês deixem sugestões aí. Não quer dizer que eu vou fazer o que vocês me pediram em seguida, mas quando me vem, assim, uma inspiração, alguma ideia de vídeo para passar para vocês, que eu posso aproveitar a sugestão de algum inscrito aqui do canal, daí aproveito e já vou fazendo, tá, gente? Então, podem deixar a sugestão, mesmo que eu não faça seguida, mas assim que surgir a oportunidade de fazer um vídeo que encaixe a sugestão de vocês, eu vou estar fazendo, tá, gente? Então, é bem importante a sugestão de vocês, porque daí com a sugestão que vocês me dão, eu posso ter ideia do que vocês querem aprender, de qual a necessidade de cada um. Então, para fazer os ossinhos, aqui 5,5 gramas de massa branca, vamos deixar lá um rolinho larguinho. Aqui com o dedo mesmo, vamos pressionar no meio, deixando 2 bolinhas nas pontas. Ele vai ficar assim, aqui vamos apertar. Ó, gente, dá mais uma ajeitadinha aqui, mais uma afinada aqui. Aqui no meio eu vou fazer uma cavidade não, vou dar uma apertadinha aqui, ó, para dar aquele formato redondinho aqui do osso, ó, tá? É bem simples de fazer o ossinho. Aqui com um palitinho mesmo, vocês só fazem umas marcaçõezinhas, ó. Daí, ossinhos, vocês colocam quantos vocês quiserem, aonde vocês quiserem, que fica bem legal, dá um efeito bem bonito nesse pote, bastante ossinhos, ó. Então, assim, vamos fazer vários. Então, aqui já fiz 4 ossinhos, vocês fazem a quantia que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar também, ó, rosinhas, esse aqui eu coloquei umas rosinhas, ficou bem legal, ó. Se vocês quiserem colocar também, daí vocês criem da maneira que vocês quiserem, tá, gente? Olha que graça, que isso aqui é uma cachorrinha poodle. Então, vamos colocar os ossinhos, também o local que vocês quiserem. Coloquem uns embaixo, se quiserem colocar uns acima, passo cola em todos eles e vão aplicando. Aqui, então, vou dar uma sombreada nesses ossinhos, só onde a gente fez aquela marcação, bem pouquinho. Fazer assim em todos eles. Aqui vou fazer um poazinho nesses lacinhos vermelho. Também é opcional, gente. Se vocês não quiserem fazer, deixa ele só vermelhinho. Então, aqui eu vou colocar o último detalhe da nossa peça de hoje para encerrar, então, a nossa aula, tá, gente? Aqui eu vou colocar um ossinho que eu fiz, vocês podem fazer, colocar o nome do cachorrinho, se caso vocês forem fazer por encomenda, já coloca o nome personalizado, ou apenas vocês escrevam dog, tá, gente? É a mesma maneira que eu ensinei vocês a fazer esses ossinhos aqui, porém, vocês vão achatar com aquele acrílico aqui, ó, vocês achatem e deixem ele mais grossinho assim, para ter espaço para colocar para escrever aqui. Aqui eu escrevi com essa tinta aqui, ó, com essa caneta aqui, ó, marcador de CD, que fica bem legal e bem fácil de escrever. Aqui fiz um furo com um canudinho, que ele antes de secar, quando ele estava ainda úmido, que daí fica bem fácil pra gente encaixar aqui, ó, tá? Aqui vocês podem utilizar
um fio de sisal, juta, o que vocês tiverem. Alguma coisa que seja bem rústico, porque como é para cachorro, para cachorrinho, então o ideal é que seja um material rústico, tá, gente? Aqui eu vou dar um nozinho para ele não ficar escapando e vou colocar em toda a volta da parte superior ali do nosso pote. Aqui, ó, coloquei no furinho. Aqui eu vou dar um nozinho, vou dar 2 até, deixar bem firme. Feito, gente, ó. E vamos colocar aqui na volta. Dei uma volta lá atrás, vou fazer um laço aqui na lateral. Bem simples de colocar e dá um efeito bem legal nos potes, gente. Pote rústico fica bem legal. Que vou apertar bem para não ficar saindo fora. Então, gente, finalizada a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado e que aproveite essa modelagem para criar várias peças decorativas e vendáveis. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like para receber mais conteúdos como esse. Inscreva-se e ative o sininho das recomendações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!